Se você está pensando em mudar de carreira, muito provavelmente uma questão que vem na sua cabeça é: será que eu vou dar um passo muito atrás na minha qualidade de vida? Será que eu vou ter que renunciar a muita coisa? Será que eu vou ter que começar com um salário muito abaixo em relação ao salário que eu tenho hoje? E se eu disser para você que há uma forma de você fazer uma transição de carreira para a área da ciência de dados sem diminuir o seu atual salário? E eu posso provar isso. Quer saber como? Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações aqui do sininho para você receber mais dicas de carreira e de transição profissional, especialmente na área de dados. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Megron e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você faz uma mudança de carreira sem diminuir o seu salário atual que você recebe como pleno, como sênior, como especialista na sua atual profissão. Mas antes de passar para você como fazer isso, nós precisamos revisitar os pilares da carreira. Quais são os dois principais pilares que constituem qualquer carreira? As carreiras elas são resultados da combinação desses dois pilares. O primeiro pilar que toda carreira tem é o pilar das hard skills. E o segundo pilar que toda carreira também tem é o pilar das soft skills. As hard skills são habilidades técnicas inerentes à profissão. É tudo aquilo que você precisa aprender, que você precisa saber para poder executar o seu trabalho. Então, o uso de ferramentas, o manejo de ferramentas, o domínio dessas ferramentas, né, o conhecimento técnico, o conhecimento de métodos, o conhecimento de conceitos, de teorias que envolvem realmente a sua profissão, né, a interpretação de métricas, de resultados, o entendimento de negócio que envolve a sua carreira, tudo isso são as suas hard skills. São habilidades que você aprende na escola, que você aprende através de cursos, através de livros e que formam, né, o seu pacote de habilidades durante a sua formação. Então, as hard skills é tudo aquilo que você precisa para poder exercer a sua profissão propriamente dita. Então, as hard skills elas são muito mais fáceis de você medir se você realmente aprendeu ou não. Nas escolas tradicionais, geralmente nós fazemos uma prova, né? E nessa prova, eles atestam, eles certificam que você aprendeu uma determinada habilidade daquela carreira, que é uma hard skill, a partir de uma pontuação mínima que você acerta nessa prova. Então, é muito mais simples, muito mais direto você medir se você sabe aquela hard skill ou não. Por outro lado, um outro grande pilar de todas as profissões é as soft skills. E, na verdade, são habilidades muito mais comportamentais ligadas à própria pessoa, são inerentes à pessoa. Então, essas soft skills é um pacote de habilidades que envolve as suas atitudes no trabalho. Então, qual é a sua atitude no trabalho? Você é um cara chato de trabalhar? Você é um cara difícil? Você é um cara legal? Você é uma pessoa positiva? Você é uma pessoa que anima as outras? Você é uma pessoa que desaponta as outras? Você é uma pessoa que coloca as pessoas para cima, as pessoas para baixo? Como que é a sua atitude no trabalho perante as outras pessoas? Como que é o seu relacionamento com as outras pessoas do time da empresa? Você é uma pessoa que incentiva? Você é uma pessoa que reclama? Você é uma pessoa que faz fofoca? Você é uma pessoa que traz os fatos? Como que é o seu relacionamento com outras pessoas? Você consegue criar relacionamentos fáceis, relacionamentos um pouco mais difíceis? Você se comunica bem? Comunica com efetividade? Então, como que é o seu relacionamento com outras pessoas? E sua postura também perante os desafios. Quando você recebe um desafio que você não consegue fazer, como que é a sua reação? Você xinga, né? Você fala palavrões, você amaldiçoa o chefe, amaldiçoa a profissão, ou você se sente motivado com um desafio novo, procura aprender para poder crescer e resolver o desafio. Quando as outras pessoas têm sucesso dentro do seu time, são promovidas, como que é a sua reação? Você parabeniza as pessoas? Você não fala com as pessoas? Como que é as suas atitudes dentro do seu trabalho? Tudo isso são as soft skills. Então, as soft skills você aprende através de experiências, né? Através da sua própria educação e também do convívio ao longo da vida profissional. Mas as soft skills não são só isso também, não são somente atitudes, mas tem muita relação principalmente com gerenciamento de tempo, gerenciamento de tarefas, né? Gerenciamento de entregas, envolvimento de pessoas no projeto para realizar determinada atividade, comunicação com o andamento de projeto, é realmente como que você se comunica, como que é a tua postura profissional e como que é a tua comunicação dentro da empresa com relação aos seus projetos. Então, toda a profissão ela é pautada nas hard skills e nas soft skills. Esses dois pilares eles têm seus próprios níveis. Então, você pode ter um alto nível em hard skills e um baixo nível nas soft skills,
como, por exemplo, acontece com doutorandos em estatística, em matemática, por exemplo. A gente não pode generalizar, mas geralmente essas pessoas elas têm uma habilidade de hard skills muito alta, elas conseguem resolver problemas realmente muito complicados, mas elas não têm habilidades de relacionamento, habilidades de comunicação. Elas não conseguem criar laços com outras pessoas, gerenciar tempo, gerenciar atividades, gerenciar entregas, gerenciar expectativa de áreas clientes. Então, pessoas com um nível intelectual muito alto geralmente não entram no mercado como sênior. Elas entram com um nível um pouco abaixo porque o nível de soft skills dessas pessoas é ainda um pouco abaixo em relação às suas hard skills. Também acontece ao contrário. Pessoas que se comunicam muito bem, pessoas que falam muito bem, que conversam muito bem, que setam muito bem as expectativas, que conseguem gerenciar tempo, que conseguem gerenciar atividades. Essas pessoas têm alta soft skills, mas por outro lado elas não têm habilidades nem conhecimento técnico para realmente fazer um trabalho melhor do que elas estão fazendo atualmente. Essas pessoas elas têm um nível de soft skill muito alto, mas um nível de hard skill muito baixo. E a combinação desses dois níveis, tanto da hard skill quanto da soft skills, ela diz para você qual é o seu nível dentro da sua profissão. Quanto maior a tua habilidade na hard skills e na soft skills, maior a sua senioridade. Isso também acontece dentro da área da ciência de dados. Porque dentro da área da ciência de dados, nós temos os níveis de acordo com o mercado diz, né? Nós temos o estagiário, nós temos o júnior, nós temos o pleno, nós temos o sênior, depois o staff, o principal e assim por diante. Dentro de cada um desses níveis, é esperado que você tenha um certo nível de hard skills e um certo nível de soft skills. Então, por exemplo, um cientista de dados júnior, dentro das hard skills, o que é esperado dele? É esperado que ele domine as técnicas para resolver problemas de negócio, criando solução com dados. Então, ele vai receber um conjunto de dados, ele vai receber o problema que ele tem que resolver e, baseado naquilo, ele tem que tomar decisões que são dentro do escopo do próprio projeto. Então, quais algoritmos eu uso, como é que eu faço essas análises, como é que eu reporto essas análises, como é que eu transformo esse monte de dados aqui em insight. Tudo isso são ferramentas que fazem parte da hard skill de um cientista de dados. Por outro lado, um cientista de dados nível júnior, é esperado dele, em relação a soft skills, não muitas habilidades, ele não tem muitas habilidades para priorizar tarefas, para poder gerenciar o tempo, ele não consegue muito bem, né, criar relacionamento com as pessoas, ele ainda é uma pessoa um pouco tímida, que depende muito de alguém orientar o que essa pessoa ela tem que fazer, principalmente em relação ao próprio trabalho, aos projetos e às áreas clientes que ele precisa se comunicar. Com o tempo, esse nível júnior começa a aprender a como trabalhar, a como se relacionar, a como priorizar, a entender problemas de negócio, a entender as métricas da empresa, a priorizar as atividades, a gerenciar suas entregas, e aí ele vai subindo dentro dos próximos níveis. Portanto, o nível pleno de um cientista de dados, em relação às hard skills, é esperado que ele não só saiba como fazer os projetos de ciência de dados, mas também ele olhe para os problemas da empresa e consiga pensar quais são os projetos que ele pode encaixar para criar solução, para gerar insights para as empresas. E não só necessariamente fazer o projeto, mas qual é a solução que ele pode encaixar para resolver o problema da empresa. Além disso, as soft skills de um nível pleno é muito mais conseguir priorizar suas atividades com a visão de negócio, criar relacionamento entre as áreas clientes e gerenciar muito bem as suas entregas de projeto. Portanto, a combinação desses níveis mostra qual que é a sua senioridade dentro da minha profissão. E quando você está fazendo uma mudança de carreira, você já tem as soft skills. Porque dentro da sua própria carreira, você já tem um tempo de estrada, você já tem experiência, você já adquiriu soft skills. Ou seja, você já sabe como trabalhar, você sabe como priorizar tarefas, você sabe como criar relacionamentos, você sabe como gerenciar suas entregas, então você sabe como trabalhar, como lidar com as pessoas no ambiente dentro da empresa, o que é o contrário do nível júnior. Então, para você fazer uma mudança de carreira, você precisa aprender as hard skills do cientista de dados, que é todo o ferramental que você vai aprender em termos de habilidades para resolver os problemas. Então, quando você muda de carreira, você está levando as suas soft skills com você. Não é porque você vai começar uma nova carreira que você vai ter que aprender tudo de novo. Você vai, na verdade, importar todas as suas habilidades, principalmente soft skills, da sua atual carreira como pleno, como sênior, como especialista, para essa nova área da ciência de dados. Você vai precisar apenas, né, entre aspas aqui, aprender as hard skills do cientista de dados. E é exatamente isso que você vai falar para os recrutadores durante a sua mudança de carreira. Existem alguns alunos da comunidade DS, que é a formação online de cientistas de dados onde eu sou professor, que aconteceu exatamente isso, como é o caso do Marx, por exemplo. O Marx ele é engenheiro civil, trabalhou há mais de 3 anos em grandes obras e na escola ele adquiriu as hard skills
e usando toda a experiência dele de gerenciamento de projetos, gerenciamento de time, gerenciamento de tempo, ele conseguiu fazer uma mudança de carreira para o nível pleno. Esse nível pleno do cientista de dados tem um salário muito alto, que é equiparado ao salário que ele ganhava, ou até mais, na verdade, do que ele ganhava como engenheiro civil. Então ele conseguiu equilibrar o seu salário porque ele transportou as suas soft skills da sua profissão antiga para a sua profissão nova como cientista de dados e aprendeu na formação online as hard skills para resolver esse problema. Então o Marcos é um case de sucesso que fez uma migração direto para pleno. Um outro case de sucesso também da escola é a Bruna. A Bruna ela é especialista em medicina veterinária, deixou a profissão dela para se tornar uma cientista de dados e trabalhar numa empresa de consultoria em São Paulo. Então a Bruna também transportou toda a experiência dela de soft skills para essa nova carreira. E dentro da escola ela aprendeu as hard skills para poder resolver esses problemas. Então essas duas pessoas, elas migraram das suas carreiras de especialista para cientista de dados pleno e o intervalo de salário que elas receberam mais ou menos fica aí entre R$ 7.500 e R$ 11.000 mensais, que é um salário que talvez possa equiparar o seu salário hoje, tá? O seu salário como especialista em outras áreas. Então, o que eu quero concluir aqui com você é que é o seguinte, para você mudar para a área da ciência de dados da sua atual profissão, no nível que você esteja com ela hoje, você primeiro precisa aprender as hard skills para se tornar realmente um cientista de dados e aprender a resolver problemas de negócio com esse novo kit de habilidades. Você precisa mostrar que as suas experiências relevantes no seu atual trabalho, elas vão ser úteis para você resolver os problemas como cientista de dados. Então, você vai importar a sua experiência, que vai trazer muitas coisas de soft skills para a sua nova profissão como cientista de dados. E é exatamente isso que você vai dizer para os recrutadores. Você vai demonstrar o que você é capaz de fazer com aquilo que você sabe. E aquilo que você sabe envolve as suas hard skills e também envolve as suas soft skills que você importou da sua experiência atual. Você vai deixar bem claro como é que você pode ajudar a empresa a conquistar os seus resultados com as suas habilidades. Porque no fundo é isso que a empresa e qualquer recrutador quer saber. Como é que você pode ajudar a empresa a conquistar os seus objetivos com aquilo que você sabe? E é isso que você vai deixar bem claro para o recrutador. E obviamente você vai negociar o seu salário. Você vai dizer para ele a sua pretensão salarial, que deve ficar no mesmo nível que você recebe hoje como especialista, e você vai negociar esse salário com ele. Se você fizer um bom trabalho de casa, adquirir boas hard skills e conseguir transportar todas as suas soft skills para essa profissão, dificilmente você vai começar como um júnior, você vai começar como um pleno, ganhando a mesma coisa que você ganha hoje, até dependendo do caso, dependendo da empresa, mais do que você ganha, e vai fazer uma migração para uma área que você quer trabalhar, que você sente que você será mais relevante, mais produtivo dentro da empresa. Bom, era isso que eu queria falar para você nesse vídeo. Se você está procurando um caminho para aprender as hard skills da ciência de dados, tem um vídeo aqui no canal chamado O que eu faria se eu começasse hoje. Então, nesse vídeo eu trago algumas dicas por onde começar a aprender as hard skills, as habilidades do cientista de dados. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo então. Até mais!